Ei, pessoal, chegamos ao penúltimo capítulo do livro Como Flechas. Capítulo 13, a bênção dos pais. Já destacamos que o Criador é a maior referência de paternidade. Ele se revela em sua palavra como nosso Pai. Jesus repetidamente se referia a Deus como Pai em seus ensinos. Encontramos mais de 180 menções nos evangelhos, ou seja, mais do que informação, trata-se de ênfase. Além de enfatizar a paternidade divina, as Sagradas Escrituras nos apresentam Deus como Pai perfeito. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5,48. A razão para tal destaque da perfeita paternidade divina é estabelecê-la como referência e modelo para a paternidade humana. Logo, é evidente que devemos ter a Deus como perfeito modelo de Pai. E um dos aspectos da paternidade de Deus encontrada nas Escrituras diz respeito à bênção. O primeiro exemplo de bênção paterna é encontrado no próprio Criador. Adão foi denominado nas Escrituras como filho de Deus, Lucas 3,38. Depois de criar o primeiro homem, que antes da queda ocupava a posição de filho, o Senhor o abençoou. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, versículos 27 e 28. A bênção não era mera reversão de maldição, como se tratasse meramente da anulação de alguma coisa ruim. Tal conclusão se fundamenta no fato de que a bênção divina sobre o homem se deu antes da queda, quando o primeiro casal ainda não havia pecado. Portanto, a bênção deveria ser interpretada como um impulso espiritual e também emocional, uma transmissão de capacitação para as realizações. Uma vez que somos orientados pelas Escrituras a ser imitadores de Deus, Efésios 5:1, conclui-se que devemos, à semelhança do Pai Celestial, abençoar nossos filhos. A bênção paterna é destacada na Bíblia, especialmente quando relata os patriarcas, como Isaque e Jacó, abençoando seus filhos. O aspecto profético encontrado em tais bênçãos aponta para mais do que um simples costume humano. A inspiração divina por trás das palavras proféticas assegura isso. Ou seja, o mesmo Criador que abençoou o filho terreno, obra de suas mãos, também move os pais terrenos a abençoarem seus próprios filhos. Trata-se de um princípio espiritual, não de um mero costume cultural. Somos gratos porque vivenciamos esse princípio da bênção tanto na condição de filhos, como posteriormente na condição de pais. Conhecemos os dois lados, ser abençoados por nossos pais e também nos tornarmos em pais abençoadores. Por outro lado, há aqueles que não tiveram o privilégio que nós tivemos. Se depender da amostragem daqueles que aconselhamos por mais de 2 décadas, diria que um grande número de pessoas, se não a maioria, não vivenciou esses dois lados de bênção paterna, sem contar aqueles que não vivenciaram nenhum. Por isso, mais do que tentar fazer questionar se alguém recebeu a bênção paterna como filho, nosso intento é encorajar os leitores a que, como pais e futuros pais, mirem a prática desse princípio daqui para frente. O foco é o futuro, não o passado. Dito isso, compartilharemos a seguir, de modo resumido, nossas experiências com a bênção dos nossos pais sobre nós. Luciano: é inegável que meus pais sofreram quando, aos meus 18 anos de idade, passei a estar longe deles, viajando frequentemente por causa do ministério itinerante. E também quando, alguns anos depois, mudei-me para outro estado, onde me casei e tive meus filhos. Sei que eles prefeririam que eu tivesse permanecido por perto, mas entenderam que Deus tinha um plano para a minha vida, um alvo, e me atiraram em direção a esse plano. Há o tempo em que as flechas, filhos, ficam na aljava, e há também o tempo em que devem ser atiradas para o alvo. E a bênção dos pais, quando essa hora chega, é essencial. Quando propus o namoro com a Kelly e adiantei-lhe a intenção do casamento,
Cada um de nós morava num estado diferente. Eu no Paraná e ela em São Paulo. Eu já estava pastoreando e Kelly estava entrando na universidade. Conversei seriamente com ela que a única forma de levarmos adiante nosso relacionamento seria com a mudança dela para o Paraná. Ela não só se mudou para o Paraná, como também teve que mudar de faculdade e curso, apostando no nosso relacionamento e no chamado de Deus para nós no sul do país. Kelly, nessa fase difícil de uma decisão importante a ser tomada, conversei com meus pais. Meu pai perguntou se era isto que eu queria. E ao saber que sim, afirmou que me amava e que como queria o melhor para mim, ele me abençoava. Minha mãe sofreu com isso, pois sempre fomos muito ligadas. Ela não conseguiu ser racional como meu pai e era compreensível, mas mamãe passou a orar a respeito do assunto e naqueles dias de busca da vontade de Deus teve um sonho que compartilhamos no capítulo 4. Ela entendeu que o Senhor lhe mostrava que a filha estava diante de uma oportunidade única e que ainda que tudo parecesse acontecer de forma repentina e não planejada, Deus estava no controle e tudo iria ficar bem, mesmo que eu estivesse sendo levada para longe dos meus pais. Então, minha mãe entendeu o alvo e se dispôs a atirar a sua flecha. Uniu-se ao marido e abençoou a minha partida. Isso é uma reprodução moderna do que os pais de Rebeca fizeram. Quando o servo de Abraão, enviado a procurar uma esposa para Isaque, encontrou Rebeca e apresentou tanto a ela como a sua família a proposta da união matrimonial, Gênesis 24, de 15 a 49, o que o relato bíblico informa ter ocorrido? Ouviram o que Rebeca desejava, concordaram que Deus estava naquilo e a abençoaram para que vivesse o melhor de Deus. Observe. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram, que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Gênesis 24, de 57 a 61. Podemos dizer, a título de reforçar o princípio, que o mesmo vale para os filhos espirituais. Há líderes que querem manter para sempre o ministério que os auxiliam. Entretanto, não podemos ser egoístas. Não podemos pensar somente em nós e naquilo que nos interessa. Devemos lançar nossos filhos para atingirem o alvo. E o mesmo se aplica no paralelo espiritual. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, de 1 a 4. A Bíblia diz que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. Este, por sua vez, além de comunicar seus projetos aos líderes da igreja em Antioquia, envolveu-os no processo para que a bênção fluísse também por meio deles. Quando chega o momento de alguém seguir o plano de Deus para a sua vida, precisamos ter a coragem de tomá-los como flechas e atirá-los em direção ao alvo do seu chamado em Deus. Não acreditamos que o propósito divino seja sempre o de se ter uma equipe ministerial, onde todos envelheçam juntos. Alguém sempre será enviado a realizar algo mais. Faz parte da dinâmica do reino de Deus. As flechas não existem para permanecerem sempre na aljava. Ficam ali só até que chega a hora de serem lançadas. Assim também é com os filhos. Exemplos bíblicos. A concepção do projeto divino para as famílias começa a ficar mais evidente a partir de Abraão, a quem o Altíssimo prometeu. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3.
não se tratava de uma promessa pessoal e sim de um indicativo do plano da deidade para a humanidade. A prova disso encontra-se no Novo Testamento. Referindo-se a esse episódio, Paulo esclareceu na carta aos Gálatas que, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. Isso apontava para a inclusão dos gentios, uma vez que cada povo se originou de uma família, mas também evidenciava o projeto familiar e de continuidade geracional do qual Deus se utilizaria. Não há registro bíblico de uma bênção específica que Abraão tenha dado a Isaque. Embora todo o cuidado percebido no envio do seu servo para buscar entre seus familiares uma esposa para o filho ateste a preocupação do patriarca com a continuidade do plano divino dentro de parâmetros bem definidos. Contudo, constata-se a partir da segunda geração dos patriarcas que a prática de abençoar os filhos, se não foi iniciada, foi no mínimo continuada. A história da bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú ocupa quase um capítulo inteiro, Gênesis 27, de 1 a 40. Mas, para ser entendida plenamente, requer uma análise mais abrangente. Normalmente, focamos apenas no fato de que Jacó enganou Esaú em uma negociata e, posteriormente, em conluio com a mãe, ludibriou o pai. Entretanto, há algo mais que precisamos atentar se queremos entender tanto a importância como a natureza dessa bênção paternal. Portanto, comecemos do início. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, de 21 a 23. Evidentemente, naqueles dias, não havia ecografia e os demais exames que nos permitem saber a quantidade de filhos ou o sexo das crianças que estão sendo geradas. Rebeca só teve essa informação antecipada por revelação divina. Ela consultou o Senhor e foi Ele quem comunicou esses fatos. E vale ressaltar que, ao comunicar isso, Deus não provia mera informação. Tratava-se da revelação do seu propósito para aqueles filhos. No entanto, os pais, em vez de se alinharem ao propósito divino que comunicava que o filho mais novo seria exaltado em relação ao mais velho, desenvolveram preferências de acordo com as preferências e comportamento dos filhos. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Gênesis 25, 27 e 28. Triste, o foco de cada um dos pais estava em dar mais valor ao filho que, além de habilidades similares à de cada progenitor, proporcionava também companhia naquele tipo de tarefa. Já demonstramos que essas preferências proporcionam danos emocionais, mas há algo mais a ser considerado. Paulo orientou os crentes de Corinto que a igreja é o corpo de Cristo e que esse corpo é composto de membros diferentes, que executam funções distintas e complementares. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, de 14 a 20. Esse fundamento do funcionamento do corpo deve ser não somente reconhecido, mas também aplicado. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? 1 Coríntios 12, de 27 a 30. Nossos filhos, como membros desse corpo, também terão dons, habilidades e funções distintas. E a diversidade deve ser apreciada, não desprezada, tampouco usada como elemento de comparação ou avaliação. Se os filhos são, como estabelecido desde o início do livro, propriedade do Senhor, então os pais deveriam criá-los para cumprirem o propósito divino, não para satisfazer gostos, caprichos e preferências pessoais. O apóstolo advertiu os coríntios que o dom de cada um foi determinado pelo Eterno. Deus estabeleceu na igreja. Logo, ignorar que diferentes dons e habilidades são comunicados pelo próprio Senhor não prejudica apenas a pessoa que avaliamos. É um ato de rebeldia ao trono da igreja e de cada um de nós. Ao ensinar tais verdades, Paulo demonstrou que tanto evitaria o dano como garantiria o bom resultado que os céus planejaram. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Na Epístola de Gálatas, o apóstolo destacou que o Senhor confiou tanto enfoques como públicos distintos a ele e a Pedro, Gálatas 2, 7 e 8, e esclareceu a bela confusão a que os líderes mais expressivos da igreja chegaram. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Gálatas 2:9. Quando pensamos no plano divino, que trabalha com as diferenças, entendemos que precisamos reconhecer a graça, o chamado de cada um. Isso também se aplica aos filhos. Sem esse discernimento, em vez de cooperar com Deus, criaremos problemas. Portanto, não podemos deduzir, ao destacar a importância da bênção paterna, que o destino dos filhos dependa unicamente dos seus pais. Tampouco que caiba aos progenitores o poder de decisão ou definição de qual seja o propósito dos filhos. Isso deveria ser um trabalho em parceria com o próprio Deus, buscando sempre o alinhamento com Ele, o elemento profético, a revelação da vontade divina. Isaac queria transmitir a bênção que determinaria a continuidade do propósito divino ao filho que Deus não escolhera e que, por sua vez, nunca honrou aquilo. A Bíblia diz que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, Gênesis 25:34, ao vendê-la a Jacó. Eles tinham algum poder para autenticar aquela negociação no reino espiritual? Claro que não. Entretanto, a atitude de Esaú o afastou do lugar da bênção divina. Hebreus 12, 16 a 17. Outras atitudes de Esaú também desonraram seus pais, como a escolha de casar-se com mulheres cananeias, que se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis 26, 35. Obviamente, não estamos advogando a mentira da qual Rebeca e Jacó se tornaram cúmplices. Embora o anseio de Jacó pela bênção dos patriarcas indica, num certo sentido, uma expressão maior de honra e valorização para com as coisas de Deus do que se constata em Esaú. Contudo, pode-se dizer que o Altíssimo gerenciou uma situação repleta de falhas humanas para que seu propósito fosse comunicado por meio da bênção paterna. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, ao mudar-se para o Egito, abençoou não apenas os filhos, mas também os netos. E ao agir assim, também demonstrou um alinhamento com o plano divino por meio da percepção profética. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: "Quem são estes?" José respondeu a seu pai: "São meus filhos que Deus me deu aqui." Israel disse: "Traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe."
Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso, José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: Eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles sejam lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Gênesis 48, de 8 a 16. Quando o patriarca cruzou as mãos, invertendo propositadamente a ordem que José havia tentado garantir, da mão direita ser colocado na cabeça do primogênito, a reação de indignação do filho foi imediata. Diante disso, se fez necessário que Israel explicasse a natureza profética da bênção. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você, como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Gênesis 48, de 17 a 20. Ou seja, não determinamos por nós mesmos aonde nossos filhos chegarão, mas temos a responsabilidade de, entendendo o plano divino sob a liderança do Espírito Santo, pronunciar as palavras não apenas de encorajamento emocional, mas também de impulso espiritual. Sem entrar no mérito da confiabilidade do caráter de Labão, sogro de Jacó, podemos reconhecer que a base do seu protesto, ao perseguir e alcançar o neto de Abraão, foi afirmar que o patriarca havia fugido sem permitir a despedida que a ocasião exigia. Gênesis 31, 27 e 28. Nós denominaríamos isso como um envio. Aliás, é interessante notar um detalhe importante nesse episódio da fuga de Israel. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Gênesis 31, 22 a 24. O Senhor poderia ter livrado Jacó de ser alcançado pelo sogro, não poderia? Claro que sim, como também poderia ter evitado seu encontro com Esaú. Mas um questionamento a ser feito é por que ele não fez isso? Entendemos que havia necessidade de corrigir princípios quebrados, para que então a bênção divina fluísse desimpedidamente. Portanto, ao contrário de impedir o encontro entre eles, parece-nos que o Eterno apenas certificou-se de que ao encontrar seu genro, filhas e netos, Labão não lhes fizesse mal. E isso faz mais sentido quando percebemos o desfecho da história. A Escritura revela que depois de um acerto entre eles que culmina em uma aliança, houve a conclusão necessária. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Gênesis 31, 55.
Assim como a bênção comunicada aos netos, a bênção de Jacó sobre seus filhos também foi registrada. Gênesis 49, de 1 a 28. O caráter profético parece ser o elemento comum dessas bênçãos registradas nas Escrituras. Observe o exemplo de Lameque, que, no nascimento de Noé, escolheu um nome que refletisse o propósito divino para ele. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 28 e 29. Não foi apenas a escolha de um nome, foi uma declaração profética por meio do ato. Uma bênção impetrada desde o nascimento daquele que seria responsável pelo recomeço da era pós-diluviana. Ninguém deveria ignorar a importância e o impacto da bênção sobre os filhos, quer quando ainda são crianças, determinando o curso que seguirão, quer quando alcançam a maioridade e são lançados para atingir o alvo. Se a bênção não produzisse nenhum tipo de influência espiritual, por que Jesus abençoaria as crianças? Marcos 10, de 13 a 16. É certo que o ato tem elemento didático, inclusivo, bem como emocional, que envolve da aceitação ao encorajamento. Contudo, é inegável o aspecto espiritual e o impulso produzido por esse ato. Não estamos afirmando que ninguém será usado por Deus ou que deixará de alcançar o alvo pela falta disso. Obviamente, a graça divina superabunda onde houve faltas e falhas humanas. Jefté que o diga, era um filho bastardo, resultado de prostituição, ignorado pelo pai e desprezado por seus irmãos. E ainda assim, consta na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:32. Mas, se entendemos o princípio da bênção dos pais e podemos praticá-lo, por que escolheríamos ignorá-lo deliberadamente? Decidimos não nos ater aos casos que, por misericórdia divina, essa falta foi suprida de alguma forma, até porque o nosso propósito não é mera análise do que já aconteceu, e sim o encorajamento ao que pode acontecer. Como já foi dito, o foco é o futuro, não o passado. Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Aos 18 anos, após 2 anos trabalhando em um banco, eu me demiti e decidi que viveria para o ministério em tempo integral. O chamado divino ardia em meu coração e eu sabia que precisava atendê-lo. Eu já estava pregando como ministro itinerante e o ministério crescia rapidamente. Imaturo, sem entender muito dos princípios que viria a conhecer, me achava adulto e tomei decisões sem envolver meus pais devidamente. Vale destacar que papai era pastor, portanto, esperava que ele não somente me entendesse, como também me apoiasse, o que não aconteceu. Ele sempre foi o que denominamos bivocacionado, e somente depois da aposentadoria é que foi para o ministério em tempo integral. Por uma orientação clara do Espírito Santo, decidi não ir à faculdade, tampouco ao seminário teológico, o que se esperava de qualquer pessoa que quisesse servir no ministério. Destaco que nada tenha contra que meus 2 filhos, no momento em que escrevo, estão fazendo cursos teológicos. A soma dessas 2 decisões não convencionais, tomadas sem consulta aos meus pais, colocou-me em rota de colisão com eles, especialmente o meu pai. Investi todo o dinheiro da minha rescisão em literatura evangélica, a maior parte para revender e uma menor parte para estudar. Com a venda dos livros, eu segui ajudando em casa, responsabilidade que foi ensinada a cada filho. Contudo, por não ter a carga horária de trabalho comum, eu gastava horas e horas diariamente em oração e estudo bíblico. Penso que esse foi um dos maiores investimentos que pude fazer em minha vida espiritual e ministerial. Entretanto, aquilo aborrecia meu pai, que, sem entender o motivo das minhas decisões, achava que eu estava me tornando no que ele mesmo rotulou como um vagabundo espiritualizado. Certo dia, ele me disse que exigia que, se eu realmente quisesse viver o ministério, então que eu fosse para um seminário teológico e, depois dos 4 anos de curso, fosse pastorear uma igreja recebendo salário. O conceito de um ministério itinerante, sem sustento fixo, era descabido para ele.
Tentei explicar-lhe que, além da direção clara que eu tinha de Deus, eu era solteiro e nunca seria responsável com minha futura família. Argumentei que, naquele momento, aquela era a direção que Deus havia me dado. Ainda assim, ele bateu o pé e, querendo me dar um ultimato, disse que, se eu quisesse morar debaixo do teto dele, deveria seguir suas regras. Se, por outro lado, quisesse fazer minhas próprias escolhas, considerando-me adulto, que saísse de casa. Chocado e sem entender, questionei-lhe se ele era inflexível no posicionamento. Ele garantiu que sim. Respondi que minha decisão também era inflexível e, portanto, não estava em negociação. Papai então replicou que eu já sabia o que deveria fazer. Perguntei se aquilo geraria inimizade entre nós e ele garantiu que não, e externou que esperava que eu o visitasse com frequência, já que moraria na mesma cidade. Imediatamente fiz minha mala e saí de casa. Eu e outro amigo alugamos uma casinha de fundo num bairro distante e passei a visitá-los nos fins de semana. Fiquei triste com o ocorrido, mas tudo parecia bem. Em algum momento, entre 2 e 3 meses depois de estar morando fora de casa, tive uma experiência marcante com Deus. Isso me ajudou a entender a importância do que estamos tratando nesse capítulo. Visitei meus pais numa sexta-feira à noite e, quando iria voltar para minha casa, minha mãe, por já ser tarde e eu morar muito longe numa região perigosa, insistiu que eu dormisse por lá e fosse embora na manhã seguinte. Acabamos todos consentindo que era a melhor coisa a ser feita. Quando acordei na manhã do sábado, percebi algo diferente acontecendo. Primeiro, sou daqueles que demoram a dormir e depois demoram a acordar. E não me refiro ao tempo de sono, mas à capacidade de despertar. De repente, abri meus olhos e estava completamente acordado, consciente. Na verdade, era mais do que isso, difícil até de explicar. Eu arriscaria tentar definir dizendo que me encontrava no estado de consciência espiritual profundo. Era como se alguém tivesse colocado uma caixa de som no meu quarto e transmitisse os barulhos que vinham da cozinha e da sala de jantar, onde minha mãe preparava o café da manhã enquanto meu pai falava. Eu ouvia tudo alto, do barulho das xícaras às vozes dos dois. Foi nessa hora que ouvi meu pai dizer à minha mãe algo mais ou menos nessas palavras. Eu passei ontem numa loja de automóveis usados e encontrei alguém disposto a trocar meu Opala Commodoro. Só os mais velhos entenderão isso, em uma Brasília e um Fiat 147. Minha mãe o questionou de pronto. Por que você pensaria em trocar um carro por 2 se eu não dirijo? Isso mudou depois, é claro. Meu pai respondeu, eu andei pensando, será que se eu desse um carro para o Luciano, ajudá-lo nas viagens de pregações, ele entenderia que eu nunca quis expulsá-lo de casa? Essas foram as únicas palavras que eu ouvi e de repente alguém desligou o sistema de som e eu já não podia ouvi-los. Contudo, uma forte convicção do Espírito Santo surgiu dentro de mim naquele momento. Eu não ouvi uma voz falando comigo, mas eu sabia, com toda a convicção do mundo, que meu pai jamais me diria aquilo. Ele não voltaria atrás na decisão dele, muito menos me pediria que reconsiderasse a minha. Aquela convicção interior era tão clara, como se Deus estivesse gritando comigo: aproveite a chance, porque seu pai não cederá mais do que isso. Levantei-me, fui para a cozinha onde eles estavam conversando alguma coisa que foi interrompida com a minha chegada. Os sons eram os mesmos que ouvi no quarto, mas agora em volume normal. Quando nos assentamos à mesa para tomar café da manhã, tomei a dianteira. Pai, eu nunca quis desonrar nem desobedecer ao Senhor. Eu deveria ter envolvido vocês antes de tomar as minhas decisões em vez de só comunicá-las. Fui imaturo, mas se tem algo que não me falta neste momento, é a certeza de que preciso agir desse modo. Jamais me imaginei saindo de casa como aconteceu. Eu esperava sair para me casar, ou se fosse antes disso por motivo de mudança de cidade, mas não como fiz. Eu entendo o Senhor e sua preocupação comigo, mas quero pedir algo hoje. Da mesma forma como Daniel pediu ao capitão da guarda do rei da Babilônia que eu provasse por 10 dias, dando-lhe apenas legumes e água, peço ao Senhor que ponha à prova o que acredito ter sido orientação de Deus. Espere só até o final deste ano, e se nos meses restantes o Senhor reconhecer que me movo debaixo da direção do Espírito Santo,
nas decisões sobre o ministério, eu vou para o seminário e faço tudo o que me mandar. Ore com o coração aberto e ao final do ano, o que o Senhor decidir, eu acatarei. Ele admitiu que aquilo parecia razoável. Eu de pronto pedi permissão para voltar para casa e um dia sair de forma correta. Ele consentiu. Minha mãe não conseguia esconder a alegria. Fui para minha casa buscar minhas coisas e quando voltei, o Opala não estava mais lá. E havia 2 carros na garagem, uma Brasília e um Fiat 147. Naquela hora, entendi que não tinha sido apenas uma espécie de sonho ou uma visão. Eu realmente tinha ouvido a conversa entre meus pais. Ou melhor, tinha ouvido um pedaço do diálogo deles, só a parte que eu precisava saber para rever minha decisão. Naquela tarde, ele me deu o carro de presente, assunto que gerou queixa dos meus outros irmãos. Eu sou do meio. Papai se defendeu com o seguinte argumento: não dei um carro de presente para um filho. Ofertei um recurso para o ministério dele. São coisas distintas. A verdade é que Deus o havia dirigido a fazer aquilo. Nem sei o quanto ele entendeu no momento sobre a importância daquele ato, mas mudou minha vida e meu ministério. Até aquele dia, eu já experimentava a graça e a unção divina se manifestando. Contudo, a partir daquele dia, elas fluíram como nunca antes. Não se tratava de um carro sendo dado ou de uma simples volta para casa. A bênção paterna, sob a direção do Deus que poderia tê-la feito diretamente, mas escolheu fazê-lo através de meu pai, impulsionou-me a um novo nível. Entendemos logo cedo que deveríamos lançar nossos filhos, não apenas como coerência ao que nossos pais fizeram conosco, mas para honrar o Senhor, a quem eles pertencem, mas também para a realização deles. Depois do relacionamento pessoal com Cristo, não há nada que traga tamanha satisfação como viver o propósito para o qual fomos planejados. Andar na vontade divina é mais que satisfatório. Nosso filho casou-se bem jovem, mas mais novo do que aconselhamos a maioria dos pais a permitirem que seus filhos se casem. Entretanto, havia todo um contexto por trás dessa decisão. O principal deles foi a direção do Senhor, que se confirmou não somente no coração dele e de nossa nora, como também no coração de todos os pais envolvidos. A bênção não foi dada por exigência da parte deles, mas por discernimento da parte dos pais. E graças a Deus, nunca nos arrependemos disso. A bênção e o envio dos filhos, não importando se para perto ou para longe, é para o bem deles. Por isso, criamos nossos filhos cientes de que o tempo passaria depressa e chegaria o momento de projetá-los ao alvo. Alimentamos ao longo de anos a consciência de que o amor não é egoísta e que quando chegasse a hora, nós o liberaríamos para viver o propósito divino para suas vidas. Cuidado com as palavras. Embora destaquemos momentos importantes para abençoar os filhos, do nascimento ao envio, o cuidado com aquilo que falamos a eles e a respeito deles é ato contínuo na paternidade, ou melhor, na vida cristã. E claro, isso não exclui nossa missão paterna. Devemos ser cautelosos com aquilo que falamos. A palavra de Deus revela que há poder em nossa fala. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. O texto sagrado revela tanto o poder que a língua tem, para o bem ou para o mal, como a responsabilidade e a consequência de se fazer bom uso dela. A expressão quem bem a utiliza, come do seu fruto, evidencia isso. O Novo Testamento também sustenta o uso responsável daquilo que falamos. Que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Colossenses 4, 6. O impacto das nossas palavras é mais abrangente do que a maioria considera. A fala afeta o corpo e a alma. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 16, 24. Tiago, irmão do Senhor, ao destacar o poder da língua, acrescenta o aspecto espiritual a essa lista de dano das palavras. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo.
Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago 3, dos versículos 2 ao 6. Não somente se diz que a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também que ela é posta em chamas pelo inferno. O mundo espiritual pode influenciar nossa fala e ela, por sua vez, pode afetar o aspecto espiritual da nossa vida. Tiago ainda afirma que a língua tem o poder de, à semelhança do freio na boca dos cavalos e do leme nas embarcações, dar direção e destino. Isso se aplica a nós individualmente e também aos outros com quem convivemos. E aos pais, especialmente quando aqueles que por eles foram gerados ainda são crianças. Hoje em dia se fala bastante sobre crenças limitadoras no ambiente dos coaches. A verdade é que isso não é novidade. A Bíblia trata desse assunto há muito tempo. Aqueles 10 espias que difamaram a terra prometida se viam como gafanhotos, Números 13:33. Enquanto Josué e Calebe, os únicos daquela geração que adentraram em Canaã, demonstravam fé extraordinária. Números 14, de 6 a 9. Embora qualquer adulto convertido, que não foi treinado nisso desde criança, possa entender e praticar a fé posteriormente, quanto mais cedo se entende e assimila essas verdades, melhor. Pais cristãos deveriam praticar uma linguagem de fé e conquista para com seus filhos. Devemos comunicar à próxima geração que eles podem ir mais longe, conquistar mais, realizar mais do que nós. Não porque sejam bons em si mesmos, mas porque servem ao Deus dos impossíveis e porque podem edificar a própria vida a partir de uma base, uma plataforma de entendimento bíblico e experiências com Deus que os pais já construíram. Acreditamos ser relevante entender que uma forma correta de falar produz tanto fé quanto encorajamento. Um tem conotação espiritual e o outro pode ser visto como um complemento emocional à fé. Cabe aqui uma citação do assunto, extraído do livro do Luciano, Propósito da Família. Lamentavelmente, alguns realmente acreditam que ninguém precisa de incentivo e encorajamento, mas não é isso que pensa o Criador, como mostram repetidamente as Escrituras. Observe, por exemplo, como o Senhor falou com Josué. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1, versículos 5, 6 e 9. O que o Senhor estava dizendo a Josué era basicamente: você pode, você consegue. Você não está sozinho para cumprir essa missão. Eu estou com você e o capacito. Seja forte e se atreva a confiar que eu o usarei para levar este povo a desfrutar da promessa que essa nação aguarda há séculos. Que encorajamento! Também deveríamos levar em conta que Deus trabalha a questão motivacional. É só olhar para as abundantes promessas de recompensas aos que o servem. Além de o Senhor nos encorajar ao trabalho, mostrando-nos que podemos cumprir aquilo que nos foi confiado, Ele também nos motiva ao nos lembrar continuamente que haverá galardão, isto é, que ao final olharemos para trás e veremos que valeu a pena todo o esforço e dedicação. Se o Pai Celeste demonstra em suas conversas e promessas que o ser humano precisa de encorajamento e motivação para realizar a sua obra,
Isso aponta não apenas uma característica divina a ser imitada, Efésios 5:1, mas também revela a necessidade do ser humano de receber encorajamento e motivação. Nossas palavras curam e ferem, matam e dão vida, Provérbios 12:18. Por isso, não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não é apenas em caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Provérbios 10:11. Da boca do justo jorra vida, enquanto dos lábios do ímpio fluem palavras que ferem. Por isso, precisamos sempre vigiar o que dizemos. Provérbios 13, versículos 2 e 3, 15, versículos 2, 4 e 23 e capítulo 17, versículo 27. É trágico constatar pais que servem a Deus e amaldiçoam seus filhos. Suas palavras, além de não encorajar, ainda produzem um efeito contrário, desanimam, roubam a fé, ferem a esperança e tentam selar o destino dos filhos de modo inverso ao divino. Conhecemos tanta gente que cresceu ouvindo declarações como você não presta, você não consegue, nunca será ninguém, nunca fará nada na vida. Até mesmo no contexto de pais evangélicos, nunca fale assim com seus filhos. E no caso de já ter feito, corra para corrigir esse erro. Retire o que disse, peça perdão e passe a falar corretamente. Se Jacó, por um lado, falhou com José, preferindo-o em relação a seus irmãos, o que criou muita animosidade na família e depreciou os demais filhos, por outro lado, fez um grande depósito de confiança, segurança e senso de valor próprio dentro do rapaz. A falha do patriarca não foi ter feito isso com José, foi não ter feito com todos os filhos. Noé abençoou uma parte de sua linhagem e amaldiçoou outra parte dela. Gênesis 9, de 20 a 27. Embora não possamos dizer que as palavras controlem por si mesmas o destino de alguém, não deveriam ser disponibilizadas a serviço do reino das trevas. Vimos que Tiago afirma que o inferno põe em chamas a língua. Por que eu faria, senão por surtir efeito? Sabemos que a maldição sem causa não se cumpre, Provérbios 26:2. Um exemplo disso é o caso da maldição que o sacerdote lançava sobre a mulher cujo marido suspeitava que ela tivesse sido infiel, embora não tivesse provas. Se ela tivesse pecado, seria afetada. Caso contrário, nada ocorreria. Número 5, de 11 a 30. Entretanto, ainda assim, a determinação bíblica sobre o cuidado com a fala é clara. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago 3, de 7 a 12. A ordem divina envolve a responsabilidade de que nunca amaldiçoemos ninguém. Contudo, não se limita a isso. Mais do que apenas se guardar de falar mal dos outros ou contra outros, devemos bendizer ou abençoar. Cristo determinou: abençoem aqueles que os amaldiçoam. Lucas 6:28. Ele não falou apenas de não se pagar o mal com o mal, pois que seria uma atitude passiva. Jesus incluiu a clara determinação de pagar o mal com o bem. Isso é uma atitude ativa, bendizer. Se isso vale para os que nos atacam, o que dizer dos filhos que amamos e por quem somos responsáveis por direcionar o seu destino? O ato de abençoar os filhos na hora em que saem de casa, depois de uma vida de palavras negativas, de maldição, que os fez descrer de seu potencial, duvidarem do seu chamado, questionarem seu valor e importância, além de contraditório, é contraproducente.
Portanto, embora seja importante uma bênção formal, específica, no momento da projeção dos filhos, certifique-se de que esse cerimonial seja precedido e alinhado com uma vida de palavras edificantes, encorajadoras e afirmadoras. Perguntas para reflexão. Qual é o tipo de linguagem que você usa com seus filhos? Lembrando que abençoar é mais do que apenas encorajar, é impulsionar espiritualmente a vida deles. 2. Mesmo que você não tenha crescido sendo abençoado por seus pais, pode fazer com que as coisas sejam diferentes a partir de você para com seus filhos. Decida isso diante de Deus e determine-se a trilhar um caminho diferente. 3. O assunto das palavras que proferimos sobre os nossos filhos, do nascimento ao envio, é muito sério. Considere fazer uma avaliação com seu cônjuge sobre a maneira como cada um vê o que o outro tem praticado nessa área. Deus abençoe vocês e até o último capítulo do livro Como Flechas.